Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 10/5/2023. Vamos meditar mais um pouco sobre as nossas reflexões aqui no nosso podcast, a Catequese no seu dia, que vem ajudando você a compreender cada vez mais sobre o catolicismo e, assim, se tornando um católico consciente. Hoje nós vamos refletir a ressurreição e a ascensão, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Depois que Jesus morreu, a sua mãe e outros seguidores puseram o corpo dele em um sepulcro escavado na rocha, fechado com uma grande pedra. 3 dias depois da sua morte, Maria Madalena, outra seguidora de Cristo, descobriu que o sepulcro achava-se vazio. Jesus tinha ressuscitado. De acordo com os evangelhos, Maria encontrou-se com Jesus na estrada e depois ele apareceu e comungou com os discípulos e em seguida ascendeu ao céu. A ressurreição física de Jesus Cristo é um acontecimento decisivo no cristianismo, que é fundamental para a crença católica. Esse é o mais importante de todos os milagres de Jesus que os católicos comemoram na Páscoa. É um símbolo de renovação e nos transmite a mensagem de que, embora sejamos todos pecadores, podemos renascer em Cristo, nosso Salvador. A ressurreição cumpriu as promessas do Velho Testamento e as feitas por Jesus durante a vida. Confirmando a sua divindade, Jesus disse: "Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou." Essa passagem está em João, capítulo 8, versículo 28. A Igreja sustenta que a ressurreição é também importante por outra razão. Sofrendo e morrendo, Jesus redimiu os seres humanos do pecado. A Igreja ensina que pela ascensão, ele abriu o caminho para uma nova vida. Essa nova vida legitimou os seres humanos, deu-lhes a vitória sobre a morte que é causada pelo pecado e lhes permitiu ser cheios de graça. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias e 40 noites com os discípulos, vivendo com a aparência de um homem comum. Então, ele ascendeu ao céu, subindo de corpo e alma. Essa ocorrência é conhecida como a Ascensão e tem grande significado para os católicos. Reafirma que Jesus veio do Pai e voltou a Ele. Por meio de Cristo, a humanidade passou a ter acesso à casa do Pai, por se aproximar do Cristo e segui-lo. A Igreja ensina que Jesus encontra-se na presença de Deus em nosso benefício, exercitando o sacerdócio de interceder pelos seus seguidores. A Igreja sustenta que por estar sentada ao lado direito de Deus e sendo uno com Deus, Jesus demonstra sua força e o seu poder. Ele exercita o seu domínio sobre o reino de Deus, um reino que não terá fim. O reino de Cristo já está presente em mistério. Na terra, a semente e o começo do reino. No entanto, a realização final virá quando Jesus retornar à terra, e é por isso que os católicos rezam para a segunda vinda de Cristo. Enquanto isso, a humanidade precisa suportar as provas do mal físico e moral sobre a orientação do Espírito. Hoje, então, refletindo uma passagem muito importante sobre a vida de Jesus, que recentemente nós celebramos, que foi a Páscoa, o momento da ressurreição de Jesus. Depois de passar por um longo caminho de sofrimento, de muita dor, Jesus foi crucificado e assim ressuscitou na Páscoa. Ao chegar ao seu sepulcro, vendo que estava vazio, Maria Madalena então se assustou. Onde está o corpo do meu Senhor?
Onde está o meu Salvador? Mas Jesus depois foi então aparecendo para eles, estando com os discípulos, desejando que a paz esteja com vocês. E a partir daí, desse momento, Jesus ainda ficou um pouco com seus discípulos, como ouvimos aqui, e depois, então, teve a sua subida ao céu, ascendeu ao céu, que nós vamos já comemorar a ascensão de Jesus. Em breve nós iremos então celebrar esse momento das nossas igrejas católicas. Jesus, como nós conhecemos a sua trajetória de vida, veio ao mundo com um propósito. Deus então enviou Jesus com um propósito. O propósito de converter os corações, de mostrar quem ele era, das grandes maravilhas que fez, de deixar os seus ensinamentos, de ter ali próximo dele pessoas que caminhavam e acreditavam nele, que realmente ele era o Filho de Deus. E ao passar pelo mundo, Jesus sofreu como nós, todas as dores, todas as dificuldades, todas as tribulações, perseguido como foi até chegar à sua morte na cruz. E ali se entregando, passando por tudo isso que Deus já sabia que ele iria passar, ele então sobe aos céus e fica sentado ao lado de Deus, ao lado direito de Deus. E nós sabemos que Jesus retornará a essa terra. Nós rezamos para essa segunda vinda de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não desce à terra, essa segunda vinda, nós, vivendo aqui na humanidade, vamos passando por várias provações, por vários momentos difíceis, várias dificuldades. E assim, nós devemos suportar tudo isso. E cada vez mais, com a orientação do Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos ilumina, que nos mostra o melhor caminho a ser seguido. O melhor caminho a ser, então, compartilhado com os nossos próximos. Nós temos por dever de levar a palavra de Deus e orientar as pessoas para essa vinda de Jesus. A gente escuta muito dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vamos converter, vamos acreditar em suas palavras, vamos viver os seus ensinamentos. Há tantas pessoas descrentes dessa vinda de Jesus que começam a fazer da sua vida algo que não é muito bom, que não enriquece o seu espírito, só enfraquece. Vivem por si mesmas, sem alimentar a sua fé, sem se preocupar em ter uma fé. E aí vivem em mentiras, desuniões, em ódio, em guerras. E jamais foi isso que Jesus deixou para nós. Ele nunca falou para que possamos fazer o mal, mas sempre pregou o bem e o amor. E as pessoas que vivem em mundos distantes da luz de Cristo acabam se perdendo nesta grande e imensa escuridão. E assim, o pecado vai tomando conta da vida delas. E com isso, muitas pessoas vão levando outras para esse caminho também. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque dentro disso tudo tem as nossas crianças, que às vezes nascem de famílias desestruturadas, famílias que não estão preparadas espiritualmente para mostrar esse caminho. E aí essas crianças vão seguindo esse exemplo. Pais irresponsáveis, pais que muitas vezes procuram para seus filhos o batismo simplesmente por acreditar que pode ser uma superstição, um status, uma tradição que passou de geração em geração, mas não vê que o real sentido de ser batizado é viver a fé. Porque naquele momento, a criança então recebe o Espírito Santo de Deus, ela recebe uma missão e que deve ser cumprida junto com aqueles que ela está confiada. Mas os pais, muitas vezes,
vivem um mundo desregrado de mentiras. E essa criança que vem acaba se perdendo também. Porque muitas vezes ao longo dessa caminhada não é orientada. Então muitas vezes esses erros acontecem dentro das famílias. E aí nós devemos buscar cada vez mais a oração. A oração para que essas pessoas possam se converter. Converter porque nós devemos acreditar em Cristo, que Ele é o nosso único Salvador. E jamais brincar com isso, como está nos mandamentos que nós refletimos. Não devemos falar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em benefícios próprios para enganar, para roubar. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é poderoso. E se eu brinco com isso, eu estou fazendo o quê? Preparando a minha própria condenação. E aí, quando eu estiver junto ao Pai, será tarde demais para que eu possa me arrepender. Por isso, arrependei-vos agora, acreditais agora. Abri os vossos olhos e veja, Cristo ressuscitou e está no meio de nós. E devemos louvar, adorar e glorificar esse Deus que deu a vida por mim e por você e que merece o nosso respeito. E que nós devemos ser discípulos e discípulas fiéis dele aqui nessa vida terrestre, a qual ele nos confiou e vem nos dando a oportunidade de viver mais um dia. Que você possa ter uma semana cheia de bênçãos, alegrias. Não se esqueça que estamos no mês mariano, mês dedicado à nossa Mãe Maria Santíssima, e devemos então fazer as nossas orações, preparar um altar para nossa mãezinha, rezar o terço. Nossa Senhora pede muito que rezemos o terço. O terço é a salvação do mundo. Rezar o terço, meditar as passagens bíblicas, ouvir cantos bonitos marianos, tem tantos cantos, né? Também as crianças preparam-se nesse momento, nesse mês, para fazer aquelas belíssimas coroações. Então vamos lembrar então de nossa Mãe Maria Santíssima, que ela esteja sempre no meio de nós. Paz e bem a todos. Não se esqueça que o seu comentário ajuda muito. A sua curtida, então, muito mais. E quando você compartilha, eu fico muito feliz em saber que você está me ajudando a levar estas palavras tão bonitas para tantas outras pessoas. Paz e bem, até o nosso próximo encontro, na sexta-feira.